Fala, galera. Vamos acompanhar, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Presidente do Corinthians abre o jogo sobre a permanência de Dorival. E Corinthians coloca Michael, do Flamengo, no radar para 2026. Vamos acompanhar aí as últimas informações. O repórter Thiago Salazar está chegando para falar sobre o futuro do técnico Dorival Júnior. Parece que tem boa notícia para o torcedor corintiano. Tem definição sobre o treinador, Salazar? Depende, né? É boa notícia para quem quer a manutenção do Dorival no Timão, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem, durante o evento da Federação Paulista, que o José Paes acompanhou, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, além de Fabinho Soldado, executivo de futebol, eles foram abordados pela imprensa para tratar sobre outros assuntos além do sorteio do Paulistão. A gente sempre separou aqui, a gente fez um compilado das principais respostas, os principais temas ali dos dirigentes do Timão. Vamos assistir? Bora! O Corinthians não resolve o problema de arbitragem, quem resolve é a CBF. Nós reclamamos várias vezes com a CBF já, na questão da arbitragem, e nós fizemos uma representação e cabe à CBF afastar a juíza ou não, independente se ela é mulher ou homem, não tem problema nenhum, o problema é que ela errou e ela tem que ser afastada. Nós temos que resolver os dois transferbantes. Assim que resolver os dois transferbantes, dentro da possibilidade do Corinthians, o Corinthians vai contratar. Parado não pode ficar. Nosso presidente está fazendo o máximo e eu estou, nesse momento, ficando muito mais focado na parte técnica. Já disse isso. O Dorival Júnior está garantido. Está tranquilo, tá bom? Está garantido para a próxima temporada. Está garantido. Dá para botar fé na palavra do Osmar Stabile? Eu digo isso, nada contra o Osmar Stabile, claro, mas é que normalmente, né, a gente já viu muitos dirigentes bancarem técnicos e depois mudarem de opinião. Mas tá aí, Osmar Stabile garantindo Dorival Júnior para o ano que vem. E uma informação além, para acrescentar em cima do que disse ali o presidente do Timão, o foco é pagar, resolver a questão do transfer ban, para então pensar em reforços para o ano que vem. O Corinthians já tem uma autorização do Conselho Deliberativo para pegar um empréstimo de cerca de 120 milhões de reais para tentar resolver essas questões na FIFA até o final deste ano. Vai sobrar dinheiro para reforços o ano que vem? Provavelmente não. O Corinthians não descarta uma contratação porque, claro, tem sempre aquela possibilidade das contratações, entre aspas, sem custos, onde você não precisa adquirir nenhum direito econômico, pega um jogador sem contrato, saindo de algum clube. É por aí que o Corinthians vai ter que se virar, porque o foco, nesse momento, é pegar o dinheiro para pagar dívidas passadas. Michele, eu vou passar a bola para você, porque mais tarde eu tenho informações sobre Safiel e reforma do Estatuto. Inclusive, o Stabile falou sobre isso também. Tá certo. Daqui a pouquinho eu quero saber a opinião do Paulo Sérgio, do Alex Miller, sobre as declarações do presidente Osmar Stabile. Paulo Sérgio, Alex Miller, boas notícias? Bom, resolveu o transfer ban fundamental. E a permanência do Dorival? Então, em relação à permanência do Dorival, eu já falei no Mesa Redonda domingo que muitas vezes coloca-se a culpa no treinador e acabam deixando de analisar o jogo em si e as falhas dos próprios atletas. Então é lógico que se o Dorival daqui para frente perde umas 3, 4, chega na final contra na final do Cruzeiro, perde, não adianta. Se não ganhar a Copa do Brasil, acho que vai mudar. Nós conhecemos o futebol brasileiro, nós sabemos que não é assim. Profissionais. Infelizmente, até porque o treinador ele precisa de tempo para trabalhar. Se o Dorival começar o ano trabalhando com uma nova equipe, aí tendo condições, jogadores na mão, eu creio que ele pode fazer um bom trabalho. É isso, Alex? É isso. Agora, eu não confio em palavras de dirigente de futebol. Nada específico com o Stabile, mas ano que vem, eu faço 30 anos de carreira como jornalista. Já viu tanta coisa? Eu já vi, olha, incontáveis vezes dirigentes serem perguntados, às vezes até pressionados por uma resposta mais clara, mais definitiva, sobre a permanência de um treinador, sobre a queda de um técnico. Quando eles garantem, e olha, na grande maioria das vezes, quando essa pergunta é feita, é porque existe uma incerteza. Já tá, né? E quando existe uma incerteza, a probabilidade de o técnico não continuar é muito maior do que de ele ficar. Então é claro que nesse momento o Stabile não iria numa entrevista dessa, faltando 2 meses para acabar o ano, e falar, não, Dorival não vai ficar. E com a Copa do Brasil pela frente,
Brasil. Isso seria uma bomba. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o direito de desconfiar de que isso não vai acontecer necessariamente. Claro, o Corinthians vai mal no Brasileiro, não consegue atingir um 7º lugar para buscar uma pré-Libertadores. E é desclassificado na Copa do Brasil, eu duvido. Perde 3. Eu duvido que o Dorival vira o ano como técnico e sai fora da Copa, perder a Copa do Brasil, eu já acho cai. que ele só fica Infelizmente. se ele ganhar a Copa do Brasil. Ou se tiver um resultado muito bom no Brasileiro, só aquela arrancada de novo, Que 3 classifica vitórias pra seguidas. Libertadores, Só Não sequencial. se classificar para o Sul-Americano. A permanência do Dorival no Corinthians está condicionada à classificação do Corinthians para a Libertadores da América. Para mim, isso é ponto pacífico. Com certeza, também acho. Porque se não classificar para a Libertadores e perder a Copa do Brasil... E outra, hein? Para mim, uma vergonha um clube do tamanho do Corinthians não se inscrever e não participar do simpósio, da reunião que houve ontem geral na CBF pela melhoria da arbitragem no futebol brasileiro. Por quê? Não... O Stabile falou, não, o que eu ia adiantar o Corinthians ir lá? O Corinthians não ia mudar nada. Poxa vida, se você pensar assim, ninguém vai, ninguém discute e ninguém coloca opiniões e sugestões para melhorar. Mas é isso que eu tenho falado. Que postura ridícula. É isso que eu tenho falado. Que postura ridícula, cara. Os dirigentes, antes de ficar se gladiando, eles precisam se unir, cara. Precisa sentar, conversar, mas uma conversa de pessoas profissionais, de pessoas adultas, pessoas coerentes. E nós estamos vendo no cenário... É muito amador, né? É muito amadorismo, Mi. Coisa tacanha. Muito amadorismo. Um fala do outro, um briga com o outro, e aí manda recado pro jornalista. É uma bagunça, é muito feio o que acontece. Isso aí, para mim, é um grande exemplo de que falta noção. Falta noção do que cada um tem que fazer e do tamanho que é aquele clube, cara. O Corinthians é muito gigante para você ouvir o presidente falar que não foi a reunião, porque, o que ia adiantar mudar? A gente não ia mudar nada na arbitragem mesmo, não resolve nada, tem que ver depois como é que vai ser. Dá licença. Tá na hora do programa, Salazar? Opa, vai atualizar as informações do Coringão. Espero que seja coisa boa, né, Salazar? Em que pé estão a reforma estatutária do Timão e aquela proposta da Safiel? Olha, Michele, neste momento estão paradas e, mais do que isso, ameaçadas. Tudo por causa de divergências nos dois assuntos, tanto sobre a proposta de SAF, no caso da Safiel, como também a proposta da mesa do Conselho Deliberativo do Corinthians de reforma estatutária. Muitas divergências internas estão causando atritos em alas políticas dentro do Corinthians. Isso tem retardado o andamento desse assunto, algumas discussões e colocando tudo sob risco, inclusive sob risco de judicialização. Já vou explicar melhor sobre isso. Antes, eu vou chamar uma sonora, porque ontem o presidente Osmar Stabile, na festa da Federação Paulista de Futebol, falou sobre a questão da Safiel. Por que disso? A Safiel apresentou uma proposta oficial. O Corinthians colocou a proposta para ser avaliada pelo compliance do clube. O compliance do clube levantou alguns alertas, solicitou alguns esclarecimentos sobre a proposta e alguns dos integrantes, dos idealizadores da Safiel. E é isso aí, gerou um desconforto muito grande, briga para cá, briga para lá, e o Stabile falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Nós recebemos o projeto, levamos para o compliance. O Corinthians tem um compliance que funciona, nessa gestão ele funciona. Outras gestões eu não sei se funcionou ou não, mas nessa gestão ele funciona e a gente não vai deixar nenhuma herança maldita para frente. Então, se tiver algum apontamento, como teve, do compliance, o Corinthians vai aguardar, a diretoria vai aguardar se eles vão resolver o problema dos apontamentos e depois nós vamos conversar sobre a parte técnica, a parte de marketing, toda essa parte aí nós vamos conversar depois. Tem que passar primeiro pelo compliance. O Corinthians não assina contrato com ninguém, eu não estou dizendo da Safiel ou de qualquer outra empresa, se tiver qualquer apontamento. Bom, enfim, dando de uma resumida, um dos sócios da Safiel, um dos idealizadores, ele participou, inclusive, com financiamento da campanha do Augusto Melo, participou de um grupo também dentro da comissão financeira do Corinthians na gestão Augusto Melo. Naquele momento ele assinou um NDA, um documento onde ele teria informações privilegiadas, mas que não poderia usá-las ou revelar essas informações num período de 5 anos. E ele participando da Safiel, participando dessa proposta que está com o Corinthians, tem questões também relacionadas a processos judiciais que essa pessoa está respondendo. Tem o fato da empresa ser uma empresa anunciada, aberta há pouco tempo, com um capital de 3 mil, prometendo buscar mais de 2 bilhões de reais. Uma série de questionamentos que o
que o compliance do Corinthians apontou e o Stabile não está disposto a simplesmente assinar e dar autorização para a Safiel capitalizar o dinheiro no mercado sem que tudo isso esteja acertado e acordado. Do outro lado, a Safiel, o pessoal da Safiel, inclusive, soltou nota oficial se defendendo, dizendo que é tudo muito simples de ser explicado e que isso tem mais a ver com guerras políticas, problemas internos dentro do Corinthians, daqueles que não querem que o clube se transforme em SAF. E do outro lado, a reforma do Estatuto está marcada para acontecer até dia 20 de dezembro. E o Conselho de Orientação do Corinthians entende que não há tempo hábil e que, se isso não for postergado, promete judicializar e parar absolutamente tudo. Portanto, não sabemos quando que o Corinthians terá, de fato, essas mudanças acontecendo nesse âmbito político, Michele. Muito obrigada, Salazar, por todas as informações. Fala, Paulo. Não, primeiro que o presidente, quando assumiu o cargo, ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de todos esses problemas estatutários, ele sabia que ele ia ter que resolver, porque não é ser presidente do Corinthians para ficar sentado lá e... Não, ele sabia que ia ter que resolver. Agora vai ter que resolver, né? Vai ter que dar um cheque, mas ele vai ter que ter uma palavra firme. Vai ter que ser firme nesses momentos aí do Corinthians. Herança maldita ou não, agora tem que resolver. Tem um monte de pepino aí para resolver para começar o ano bem. Bom, Alex Miller, você tem uma informação aí pra gente que chegou agora? A Conmebol oficializou a entrada do impedimento semiautomático para as finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América. 24 câmeras vão ser instaladas em volta do estádio. Nossa, muito bom. Né, Ou vai ser no Brasil, o ano que vem, né? O quê? A CBF então vai. implantar E o Paulistão também quer. Mas já para as finais da Sul-Americana e da Libertadores, o semiautomático vai ser instaurado. Legal. Olha, agora a gente encerrar a PVC com uma última notícia aqui envolvendo o Corinthians. Ontem quem esteve pelo Corinthians lá na reunião, né, no sorteio da Federação Paulista de Futebol, foi Fran Papaiordano, que é um conselheiro vitalício, é uma figura muito conhecida ali nos bastidores, né, do Parque São Jorge, nessa questão política do Parque São Jorge. Ele esteve com o Fabinho Soldado e com o Osmar Stabile. Ele está mais próximo do futebol? O que isso quer dizer? O Osmar Stabile argumentou que o Fran Papaiordano foi convidado da Federação Paulista. Mas a gente sabe de conversas internas do Corinthians que o Fran é um dos candidatos a ser diretor de futebol estatutário do Corinthians, com a permanência do Fabinho Soldado ou sem ela. E aí aparece o Fran Papaiordano do nada, sem ser representante institucional do Corinthians, e fala assim, o que ele está fazendo aqui? Aí o Osmar Stabile estabilizou a situação e disse... Ele foi convidado da federação, mas aumenta a central de boatos. O Fabinho não está tranquilo no cargo. Isso pode demonstrar uma... A gente já sabe, né, da fragilidade do Fabinho nesse momento como executivo de futebol, porque os conselheiros estão pressionando muito o presidente Osmar Stabile. Pode ser um sinal, mais um sinal, de que mudanças podem... Eu vou fazer uma provocação para o Mussetti para a gente tirar o... Eu perguntei para o Fabinho se ele sabia que time era esse e perguntei para as pessoas que estavam na festa. Que time é esse, Mussetti? Mauro, Paulo César, Cristiano Ávalos, Leonardo e Léo. Fabinho, Preto Casagrande, Ricardinho e Elano, David e Robinho. Você não respondeu porque está mudo. Está mudo. Mas a gente fez leitura labial. Santos de 2004. Santos de 2004. Isso. Campeão brasileiro de 2004. Isso aí, campeão brasileiro. Minha gente, como o Sete mudo, a gente quer... Coisa que eu espero do Osmar. O pagamento do Transferban e a demissão do Fabinho Soldado em janeiro. Para o bem do Corinthians, eu acredito que precisa disso. Porque o Fabinho, olha os nomes que tem aí, né? O Michael ainda é um dos melhores, viu? Tá? Pelo que eu tenho apurado, o nome do Michael é um dos melhores ainda. Só para vocês terem uma ideia. Nós vamos entrar nesse assunto agora. Então deixa o like, tá? Hein? Assim, velho. Aí esse daqui que eu nem sei, nunca vi aqui, né? Tá aqui hoje, tá? Tá falando que eu quero derrubar o Fabinho. Não sei se você sabe, eu sou jornalista, e jornalista ele tem que emitir opiniões. O jornalista faz críticas. Ainda mais se for um jornalista corintiano, que tem um canal segmentado, que só fala de Corinthians. Você acha que eu tenho que ficar em cima do muro? Filho, você acha? Você acha que eu tenho que ficar em cima do muro? Você acha que eu não tenho o direito, como torcedor, como jornalista, de fazer uma análise e achar que o trabalho do Fabinho não foi bom?
Então eu vou te falar para você se o trabalho do Fabinho foi... Por que eu não gosto do trabalho do Fabinho? Primeiro, ele alivia demais para os atletas. Tirou concentração, teve que voltar agora para uma imposição do Osmar. Eu nunca vi, até nos últimos anos, com os piores que tiveram aí, jogador faltar 6 dias num treino sem dar satisfação, jogador faltar um dia, como faltou o Memphis, no dia seguinte só dizer que estava chateado. Eu nunca vi essa várzea, tá? Eu nunca... e outra, a janela que ele fez, teve Charles, que o Corinthians pagou pelo Charles, ou melhor, deveria pagar, tá devendo. Alexandro, como é que você paga por jogadores que, meu amigo, de graça você tinha que avaliar? Não, acho que eu não vou querer. De graça talvez você não ia querer, mas nós pagamos. Pagamos. Nós estamos devendo o Atlético Paranaense pelo Alex Santana. Estamos devendo o time do Charles, o ex-time do Charles. Pagamos 4 milhões de euros no Kaká. Você acha isso certo? Você acha isso correto? Você acha correto o Héctor Hernandes por quase $500 mil por mês? Aonde inventaram o Héctor Hernandes? Você acha correto renovar o empréstimo do Tales, que eu falei aqui que não era para renovar na época? Enfim. E tantos outros, né? E tantos outros. Tá? E tantos outros. Ah, ele acertou? Claro que acertou. Acertou no Hugo Souza. Acertou em mais alguém? Claro que acertou. Além do Hugo Souza, teve o Memphis. Só que o Memphis, cara, foi oferecido no mercado, não foi mérito do Fabinho. E a contratação foi louca, né? Ele que sentou lá para negociar os números junto com o Pedro Silveira e o Augusto. Lembra ele de terninho lá, sentando lá com o Memphis? Enfim. É isso, né, gente? Tá? Agora, eu tenho direito, né? Como torcedor do Corinthians, ó, de não querer o Fabinho Soldado. Eu nem quis falar isso, né? Mas o torcedor sabe. O Hugo só não veio porque o Fortaleza não liberou o Santos. O Hugo era a quarta opção, realmente. Samir, Soldado só conhece os jogadores do Flamengo, Michael Velho. A Giovana falou que quer o Paulinho. Michael por 2 milhões. Não, não é isso, tá? Vou trazer os detalhes do Michael para vocês. Bem? É que o que acontece? Vamos lá falar aqui sobre o Michael. Preste atenção. Eu tenho colocado aqui, hoje, eu coloquei frases do Dorival e do Fabinho Soldado em entrevistas nesta semana, dizendo que estão, né, com o planejamento de 2026 definido. Que estão aguardando qual vai ser o posicionamento da diretoria em relação ao pagamento do Transferban. E nas duas entrevistas, tanto Dorival como Fabinho Soldado já deixaram claro que eles estão lá com nomes, estão trabalhando o futebol e deixando a questão financeira, como tem que ser, com Osmar, departamento jurídico, palavras do Fabinho, Osmar, departamento jurídico e pessoas competentes da área. Nessa questão, o Fabinho está correto. O Fabinho não pode esperar, porque assim, né, gente, nem todo mundo, por exemplo, no seu trabalho faz tudo de ruim e tudo de bom. Entendeu? Eu, você, todos acertamos e erramos na vida. Tá? Então, por exemplo, nessa o Fabinho acertou. Não tem perseguição, tá, gente? O Fabinho tá certo. Nós estamos em novembro. Nós estamos chegando na metade de novembro. O ano está terminando. Se o Fabinho Soldado não tivesse começado o planejamento e não tivesse já definido o planejamento ele e o Dorival com os possíveis nomes de reforços, aí sim nós estaríamos criticando mais ainda. Independentemente se ele vai ficar ou não. Ele tem contrato até o final do ano. E pressionado ou não, é a melhor forma de você dar uma resposta é mostrar serviço. É isso que o Fabinho tem que fazer. É isso que ele está fazendo. Tá, gente? Deixa o like aí pra gente aumentar a audiência, que não é o meu horário, tá? Cheguei mais cedo e preciso da sua ajuda aí na audiência. Então, o que o Corinthians tem que fazer? O que o Fabinho e o Dorival tem que fazer? É o que eles estão fazendo. Eles estão com o planejamento ali, esperando o pagamento do Transferban. Se não pagar o Transferban, eu já trouxe na semana passada para vocês, e foi exclusivo, que a permanência não, né? A volta do Pedro Raul, por exemplo, ao Corinthians em 2026, depende do Transferban. Se o Corinthians não pagar o Transferban, o Osmar chegar e falar assim, ó, não conseguimos a grana, esquece todos esses reforços aqui, todos esses nomes, aliás, que vocês me passaram, não vamos poder contratar nenhum, porque nós vamos pagar o Transferban só no meio do ano. Se o Osmar chegar a esse ponto, que aí, meu amigo, é brincadeira se chegar a esse ponto, eu sei que o BO
Eu sei que o BO é do Augusto, só que eu vou manter a minha coerência. Eu não suportava quando o Augusto, nas entrevistas, ficava falando do passado. Então, ele, né? Ele não quis se eleger, o Augusto? Então por que ficava botando a culpa no passado? Sendo que eu mesmo critiquei 3 anos o Duílio. Mas, filho, você quis? Bola pra frente. Olha pra frente. Então, é inadmissível que o seu Osmar Stabile não pague o Transferban no final do ano. Eu não espero outra coisa do presidente do Corinthians, que pague o Transferban em dezembro. Mesmo que não vá contratar ninguém. E, aliás, tem que tomar cuidado. Tem que pisar em ovos para contratar. Não ir na lábia do Fabinho, senão tá morto. Entendeu? E aí? O que o Corinthians vai fazer se não pagar? O que o Corinthians faz? Vai pegar o Pedro Raul de volta, Léo Maná, Fagner, e vai tentar montar o elenco com o que tem. Esse é o pior cenário. Agora, o Fabinho e o Dorival trabalham com outro cenário. De já adiantar muita coisa para quando pagar o Transferban, tá aqui, ó. Ó, não fecha com esse clube não. Nós estamos pagando aqui até dia tal. Aí o jogador vai ficar esperando uma certa data, não vai esperar para sempre, para eles chegarem ali e avançarem nas tratativas. Correto? Deixa o like aqui. Aí é onde entra o Michael. Vamos lá. Michael é um dos nomes da lista. Eu sabia desde ontem, tá? Vou ser sincero com vocês. E pediram para eu não falar. Mas aí, vocês sem vergonha, né? Tinham família, um monte de gente aí começou a falar, eu sei quem é o Michael. Como eu vi que vocês já tinham acertado, né? Canalhas. Eu falei, vou ter que falar, porque se eu não falar, outro vai falar. Apesar que o pessoal não tem coragem de dar notícia hoje em dia, né? Hoje nós vivemos um momento que o repórter tem medo de informar. Outro dia eu vi um repórter... Olha só. Em relação ao Michael, né? Em relação ao Michael. Como isso começou? O nome dele está na lista. Eu vou te falar até outra coisa. O Cebolinha agrada demais também o Dorival. Só que na conversa que eles tiveram internamente, eles sabem, o Fabinho tem muita informação do Flamengo. Eles já descobriram que o Cebolinha é mais caro que o Biel. E o Osmar já não quis o Biel, entendeu? Então, aí eles chegaram à conclusão, não, esse aqui, Dorival, esse aqui você não vai ter. Tá? Pelo que eu sei lá, o Flamengo não vai facilitar. Então o Cebolinha, na verdade, era até a prioridade do Dorival, tá, gente? Diferente do... Até pra gente trazer algo a mais no Café da Fiel, que eu não trouxe no blend. Mas, né, por conta da circunstância, parece que até o Grêmio vai querer comprar, né? O Corinthians não tem condição hoje de brigar pelo Cebolinha, entendeu? Da Turma da Mônica, vamos nos satisfazer, por enquanto, com o Bidu. Tá, vamos nos satisfazer com o Bidu por enquanto, da Turma da Mônica. O Cebolinha ainda não dá. E aí, o foco foi o Michael, que também já estava na lista, junto com os outros, tá? Junto com os outros. E em relação ao Michael, houve contato do Fabinho com o jogador. É claro que ele não vai confirmar isso nunca, mas eu posso garantir para vocês, tá? Já houve contato, tá? Houve contato. E em relação ao Michael, Fabinho Soldado e companhia, eles acreditam que o Flamengo pode facilitar a saída. Por quê? Porque o Flamengo quer se desfazer de alguns jogadores que ganham muito e não são utilizados, tá? Não é só o Michael que está nessa lista. O próprio Cebolinha está numa lista de dispensas do Flamengo, dispensas que a gente fala, jogadores negociáveis, tá? Gente, deixa o like aí, vamos bater 1000 simultâneos, entendeu? Vamos bater 1000 simultâneos, me ajuda aí no likezão, cara, porque eu comecei no horário que não é o meu, né? Só. Nesse caso, no Michael, eles entendem que pode rolar. Por quê? Qual é a possibilidade que essa parte do Corinthians, Dorival e Fabinho, a parte do CT trabalha, diferente da diretoria, que tá preocupado com o Transferban e outras coisas, né? São trabalhos paralelamente falando, né? Então, olha só. Vamos lá. A ideia é que o Flamengo libere de graça e o Corinthians chegue a um acordo com o jogador, pagando salário e luvas. Outra possibilidade é o Flamengo emprestar, já que ele tem contrato longo, acho que até 2028, o Flamengo emprestar e o Corinthians ficar com o salário do jogador. Ou até o Flamengo ajudar, mas o Corinthians podendo ficar com o salário dele. E o que eu apurei, que foi apurado dentro do Corinthians lá no Flamengo, é que o salário do Michael é de 1 milhão. Não 2, né, como eu vi alguém citar no chat. Tá? É de 1 milhão.
1 milhão, né? Tô igual o Chaves, né? Não 2, né? É de 1 milhão, tá? E, sinceramente, aí eu vou surpreender vocês. Eu apoio o Michael ainda. Eu sou um eterno sonhador de Michael, né? Desde o início do canal. Por que eu apoio? Eu apoio o Michael e não apoio o Gabigol. Porque o Michael é um cara que tem velocidade, tem garra, é diferente do Gabigol para mim. E é uma posição hoje extremamente carente no mercado. Talvez você olhe o Michael hoje encostado no Flamengo e você ache ele uma péssima contratação. Aí eu falei que eu ia surpreender vocês. Talvez você considere o Michael hoje uma péssima contratação. Por quê? Porque ele está encostado lá no Flamengo. Só que o Flamengo, velho, tem milhares de atacantes. Milhares de atacantes. Entendeu? Milhares. O cara não chega... O cara é o quarto reserva da posição. É o quarto reserva. Cita aí a lista aí. Vocês sabem melhor do que o Bruno Henrique, Pedro, aquele rapaz que chegou esse ano aí, Samuel, né? Samuel não sei o quê. Samuel Lino, né? O Luiz Araújo. Além do Luiz Araújo, tem o gringo lá que o Corinthians estava de olho. Quantos tem aí? Faz a lista aí. O Plata, isso. Obrigado, Tiringa. Tá tentando lembrar. Pedro, Bruno Henrique, Plata, Carrascal, esse é o titular, né? O Juninho também tá igual o Michael, tá no fim da fila. Cara, o Michael é a quinta ou sexta opção do ataque do Flamengo. Entendeu? É a quinta ou sexta opção. Ó, o pessoal tá gostando do horário, hein? Se a gente... Cebolinha que eu esqueci. Cara, faz a lista aí, velho. Luiz Araújo, né? O Alacian, enfim. São muitos, cara. Se alguém puder escrever todos numa mensagem só, eu coloco aqui. Mas tem que lembrar de todos. De acordo com informações do jornalista Sami Carvalho, Michael, com contrato válido até 2028 com o Flamengo, não é mais uma prioridade para Felipe Luiz, mas está no radar de Dorival Júnior e Fabinho Soldado para 2026. Para a negociação avançar, o Corinthians enxerga duas possibilidades: o Flamengo liberar o jogador sem custos ou, então, viabilizar um empréstimo com salários a serem discutidos, podendo ser divididos entre os clubes ou totalmente custeados pelo time paulista. Outro nome que também estava nos planos era o de Everton Cebolinha, mas o alto valor pedido pelo Flamengo, 8 milhões de euros, fez com que a negociação fosse descartada por enquanto. Michael enfrenta uma situação parecida com a de Cebolinha no Flamengo. Ambos atuam em funções semelhantes e, com isso, acabam ficando atrás de outros nomes na busca por um lugar no time titular. Na hierarquia, Michael está até mesmo um passo atrás de Cebolinha nesse processo de reconquista de espaço. Recentemente, o atacante foi sondado pelo Al-Wahla da Arábia Saudita, que demonstrou interesse em contratá-lo por empréstimo. No entanto, as negociações não avançaram. Além disso, Michael lidou com uma lesão e, apesar de já estar totalmente recuperado, segue fora das convocações de Felipe Luiz. Por fim, em 2025, o jogador disputou 27 partidas, marcando 2 gols e contribuindo com 4 assistências. Vale ressaltar que a última no qual o jogador foi titular por Felipe Luiz foi em maio, na vitória rubro-negra contra o Deportivo Táchira pela Libertadores.